Hoje eu não fui trabalhar à tarde, porque meu filho adoeceu. Ele adoeceu e aí eu fiquei com ele ontem a noite inteira sem dormir e hoje também. Aquelas doencinhas chatas de criança, né? Febre, tosse, várias coisinhas que ele sempre teve mesmo. Então hoje meus chefes deixaram que eu ficasse em casa, que eu cuidasse dele. E é por isso que eu tô ligando para vocês, conversando com vocês hoje nessa tarde, né? No horário que não é usual da gente conversar, não é verdade? Somente por isso mesmo. Mas ele já tá bem, a febre já tem ficado mais baixa. É tosse, sabe? Tosse mesmo. E aí a gente espera a hora que tem que esperar, né? Porque se não ficar bom, aí a gente leva no pronto-socorro. Porque tem um horário, né? Um tempo determinado. Eu tô aqui meio, não é fundo daqui de casa, mas é lateral daqui de casa. É uma lateral aqui de casa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá vendo? Uma lateral. Aqui tem muito verde onde eu moro, né, gente? É um condomínio que tem muito verde. E aí eu boto o pé aqui na grama, ó. Tô até descalço, meu pé é muito feio, muito feio. Mas eu boto o pé aqui na grama e fico aqui olhando os pássaros, ó, escutando, né, o barulho deles e vindo aqui pensar na vida quando não estou estudando. Estamos por aqui. E você, como é que está? O que está fazendo, né? Vocês viram que teve o evento dia 6? Foi muito bom. Foi um encontro muito bom. Eu não não fiquei, não fiz palestra, então eu fiquei o dia inteiro por conta das pessoas. Eu abracei de manhã, à tarde, eu conversei com as pessoas, né? Sobre vários assuntos, sobre assuntos delas, sobre tudo que elas queriam me falar. Então foi um dia muito diferente. Teve lanches, teve janta, teve todas as coisas muito, muito, muito boas, né? Ali foi realmente um encontro maravilhoso, um encontro maravilhoso. Nós tivemos ali o Aloísio, que eu agradeço muito, 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 que veio de Guarapari, né? Para nos dar palestra, para mostrar os seus livros, para participar do Roda Viva. O Aloysio é do Café com Evangelho e é também da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, tá bom? E teve Flamarion, Geraldinho, teve as meninas, né, do Evangelho, as Fernandas e o Manu. Teve também o grupo da psicologia que deu um show ajudando ali as pessoas com várias dinâmicas. À tarde teve o Passe e Cura, todos os voluntários. Teve a Patrícia, né, que nos deu uma palestra magnífica também. Teve o grupo Remédio da Alma, né, Remédio da Alma, que são maravilhosos também, cantaram, enfim. Foi um dia de muito aprendizado, um dia de muita gratidão, um dia de muitos abraços, de muitos beijos, de muitos sentimentos. E não houve, digamos, uma data especial. Já foi especial estar ali com aquelas pessoas. Quando o Daniel sugeriu, né, esse encontro fraterno, foi justamente para que a gente pudesse se interar mais com as pessoas. Deixa eu ver minha internet. A minha internet até que tá boazinha aqui. Então foi realmente muito bom. Foi muito bom o encontro fraterno. Eu espero que a gente tenha mais. Agora, espero que seja na outra casa já, né? Que a próxima a gente faça na casa nova já. Porque algumas coisas já estão acontecendo na casa que a gente não pode mais ficar lá, né? Porque o ventilador já está caindo, goteira começou de novo. Enfim, eu acho que a outra casa já está meio que nos expulsando de lá assim mesmo, né? Brincadeiras à parte, é porque a gente já não pode mais investir o dinheiro lá. E aí algumas coisas ainda estão muito, muito difíceis, né? O calor e tudo, né? O calor, as coisas que estão acontecendo, mas eu sei que a gente logo, logo vai poder ir para nossa casa, né? Tá lá em andamento. Eu espero que até julho a gente esteja na próxima, na nova casa, né? Na casa. Andressa, tô te vendo sim, tá bom, amada? Na nossa casa de verdade. Olha, estão me perguntando sobre as próximas viagens. Tem 5 anos que eu não vejo a minha família.
Desde que eu comecei o trabalho na Casa da Caridade, desde que fundou a Casa da Caridade, eu não vejo a minha família, eu não vejo a minha mãe, né? Pessoalmente. Eu não a vejo pessoalmente. Tem 5 anos. E aí agora, no final de maio, eu estarei, 31 de maio, eu estarei no Ceará, no Jati, Ceará, visitando a minha família. É uma viagem totalmente de visita mesmo, de ficar com a minha mãe, de abraçá-la, abraçar a minha família, que eu tô com muita saudade, muita saudade. Meus avós, né, que são meus pais também, mãe e pai, desencarnaram. Então, eu não fui, não teve como eu ir, né, porque eu tinha que ficar para trabalhar, para tudo. Então, não pude ir. E irei, né? Irei agora em maio. Não vou fazer trabalho porque eu fiquei pensando como eu só tenho 4 dias e eu queria ficar muito com minha família. Eu queria muito ficar com a minha família mesmo, poder abraçá-los. Agora eu deixo muito livre para vocês que são de perto ali, né? Eu sei que tem muita gente de Juazeiro, de Crato, de Brejo, enfim, de cidades próximas que queira ir lá me ver. A casa de manhã é pequenininha. É pequenininha, mas é aconchegante. Eu não tenho problema em recebê-los lá no Jati, de jeito nenhum. Nenhum problema. Eu não quero me propor, não quero ir me propor a fazer palestra, a fazer outras coisas, para que eu tenha mais tempo com a minha mãe. Porque todo lugar para que eu vá é longe do Jati. Jati é uma cidade muito pequena, tá bom? Mas isso não tira de jeito nenhum a oportunidade de ir numa outra data. Aqueles centros que quiserem me convidar, lá no Jati, no Crato, em Barbalha, enfim, qualquer lugar ali do Ceará que queiram me convidar, entre em contato com o Everton, que é ele que cuida da agenda da casa. A gente marca uma data só para eu ir fazer o trabalho. Não se preocupe com custas de diárias, de passagem de hotel. Quem já me chamou sabe que eu pago as minhas despesas, tá bom? Mas essa agora, meu coração pede que eu fique com a minha família. Meus avós desencarnaram e eu não pude ir. Agora, quem for ao Jati, quiser ir ao Jati, sabe? Pode ir, que eu abraço, eu recebo, eu converso, não tem nenhum problema. Eu só não quero fazer um compromisso, porque aí tem toda uma preparação e eu só tenho 4 dias lá. Só ficarei 4 dias lá, tá bom? E tem 5 anos que eu não vejo eles, que eu não dou um abraço neles, que eu não brinco com meus sobrinhos, enfim. Tem 5 anos que eu não vou lá. Mas quem dos centros tiver interesse lá, só conversar com o Everton e a gente marca uma data. E eu volto com todo prazer do mundo para trabalhar. Eu amo fazer o meu trabalho, tá bom? Dessa vez eu peço apenas que entendam que eu tô com muita saudade mesmo, muita saudade. Quero ir na casa da minha avó, que tá fechada agora, né? Quero ficar um pouco com a minha irmã, com os meus sobrinhos, né? Visitar minha madrinha, que é uma madrinha que eu tenho muito de coração, assim. Eu quero estar ali, sabe? Voltar os meus antepassados estão ali também, né? Voltar a essa cidade que sempre foi minha. Mas, por favor, quem quiser a palestra e outras coisas, podem ligar para o Everton. Fale aqui no Instagram. Eles passam o telefone do Everton e vocês podem marcar que eu volto com o maior prazer do mundo. E se vocês quiserem ir ao Jati, podem ir. De verdade, de coração. De coração, todo mundo sabe que eu não falo da boca para fora. Podem ir de coração. A casa de mãe é pequenininha, mas eu abraço, eu beijo, a gente toma um café, não tem problema nenhum, nenhum problema. Não quero sair do núcleo do Jati, entende? Mas indo lá, por favor, podem me procurar, tá bom? E vai haver outras oportunidades em que eu vá para trabalhar e eu faço questão de ir em todos os centros que quiserem. Lei de Goiânia, quando Goiânia convidar, a gente vai, viu? Com muito prazer mesmo. Conheci pessoas maravilhosas do Nordeste, Fábio Tinoco, que tem uma casa, né? Que tem uma casa espírita em Recife. Foi muito bom conhecer ele. A gente também tá marcando aí para ir por esse ano ainda em Recife, né?
por esse ano aí em Recife. A gente tá marcando pra ir por esse ano em Recife também, viu? Novembro tem Franca, gente. Não perde o Conesp Fran. Vai ser maravilhoso. Vocês imaginam, sabe quem vai estar no Conesp Fran? Haroldo Dutra. Haroldo Dutra. Haroldo é de um conhecimento extremo, de uma espiritualidade maravilhosa. Haroldo é o palestrante. Não percam quando é Pisfran. Mas vai ter outros lá, muitos bons também. Mas Haroldo foi um caminhar que eu tracei perto dele ali de estudo, de tudo, né? Certamente ele nem sabe da minha existência, gente. Eu não tenho nenhum contato com Haroldo, não. Certamente não sabe da minha existência. Mas eu segui os passos de Haroldo na psicologia. E aí eu fiz pós-graduação, a mesma de Haroldo, no mesmo lugar que Haroldo, confesso. E agora eu estou tentando entrar, né, no mestrado, no mesmo lugar de Haroldo. Haroldo é uma pessoa que eu admiro, de inteligência, de estudo. Fora isso, nós vamos ter, né, lá em Franca também, Gibele, Eduardo Gibele, lindo, meu irmão, vai ficar comigo. Nós vamos fazer a palestra juntos, eu e ele. Eu e Gibele faremos a palestra juntos, como sempre. Vai ter o Márcio, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas vejo o trabalho dele e estou bem ansiosa, né? Estou bem ansiosa para estar lá. Muitos palestrantes bacanas, não percam isso, não percam isso. Será em novembro, tá bom? Conesp Fran. Inclusive tem o Instagram deles, Conesp Fran. Conesp Fran. Eu vi ali o Caminho na Luz. Um beijo, querida. Caminho na Luz tem live comigo. Dia 11, Caminho na Luz. Vamos colocar aí pro pessoal saber. É essa semana, não é? Essa semana ou a outra. Ele vai colocar aí a data para vocês. Nós temos live. Eu e ele, o Carlos. Caminho na Luz. A gente pegou uma parceria de amizade espiritual muito grande, viu? É 24 e 25 de novembro, viu, Franca? Conesp Fran. Conesp Fran, tá bom? Eu estarei no dia do encerramento. Dia do encerramento do evento. De manhã sou eu e Gibele juntos, tá bom? Vai ser maravilhoso. Ano passado foi maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Então, e eu tenho Tupaciguara em outubro, mas o nosso amigo Elton ainda não me passou a data, nem como vai ser, tá? Eles devem estar preparando. Então, a gente tem em outubro Tupaciguara e temos em novembro Franca. E aí, estamos ensaiando uma ida minha para Portugal, tá bom? Depender das minhas férias, de muitas coisas, porque eu quero ir no meu amigo Mogas, que vai inaugurar o centro que ele fundou junto com o Alexandre e a espiritualidade, e eu quero muito ir lá comparecer. Professor Danilo, é meu sonho ir em Uberaba, na casa de Chico. Vocês acreditam nisso? Da outra vez que eu fui para Franca, eu queria passar lá e estava fechado. Mas estava fechado, estava escrito no Google permanentemente. Acho que devia estar fazendo alguma reforma, alguma coisa do tipo, não é? É meu sonho. Eu queria muito em Uberaba, muito mesmo. Muito, mas muito mesmo. É meu sonho. É Uberaba e Palmelo. Eu quero conhecer esses dois lugares. Recife, nós estamos aí ensaiando uma ida para esse ano também, viu? Recife, nós estamos ensaiando uma ida também. Foi dia 2, foi aniversário de Chico. Chico era esplêndido, né? Chico não era, não. Chico é esplêndido. Rayane, se for na quarta-feira que você tá ligando, amada, se você não conseguir, pode ir. O que é que acontece? As pessoas que conseguem a inscrição, elas entram primeiro, né? E aí depois entram as pessoas que estão sem inscrição, de acordo com a capacidade da casa, tá bom? Mas pode ir na quarta-feira, viu? Chico, né? Chico é um espírito esplêndido. Foi um encarnado esplêndido. É um desencarnado esplêndido. É um espírito. Chico não foi o médio é Mayra e tantos outros. Chico foi o espírito. Um espírito que passou por aqui também pregando amor, pregando caridade, pregando perdão, pregando resiliência, pregando, né? Muitas coisas que às vezes é tão difícil da gente conseguir. Eu tiro por mim. Eu tiro por mim. Eu me vejo ainda tão errante em muitas coisas. Eu me vejo ainda muito preocupada com muitas coisas. Me vejo ainda muito preocupada se as pessoas entendem
entendem, por exemplo, o que eu quero falar. Ainda há essa preocupação em mim que Chico não tinha, porque Chico tinha, assim, muito amor, né? Ele tratava todo mundo com muito amor, mas ele tinha ali um limite bem estabelecido para tudo na sua vida. Isso eu ainda não consegui me organizar, mas Chico era o espírito. Era não, é o espírito. Dificilmente, não sei. Pode ser que eu esteja falando só dessa minha temporada aqui na Terra, mas dificilmente haverá outro Chico, né? Dificilmente. Aliás, haverão outros Chicos quando a gente estiver bem evoluído. Mas Chico é referência, não é só para os espíritas, né? Chico é referência para a humanidade, né? Chico é referência para a humanidade. Então, não tem nem muito o que falar de Chico, né? Chico falou com exemplos tudo o que deveria ser falado, né? Ser falado dele. Chico exemplificou. Olha que bonito. Não é só os livros escritos de Chico, é o que ele fez, né? É o que ele exemplificou. Então, eu sempre me vejo muito errante ainda ali, pensando, e sempre penso, o que Chico faria, né? O que Chico faria se estivesse no meu lugar? O que Chico faria se tivesse nesse momento? Como Chico agiria? Porque quando a gente pensa assim, em referências para a gente muda também, a gente evolui também, né? Então, sempre que eu estou numa situação, eu penso, como Chico agiria? Mas é muito difícil chegar no patamar de Chico, né? É muito difícil. Com muitas reencarnações, no momento de muita evolução, a gente chega ali, né? A gente chega ali. Deixa eu ver. Alguém perguntou sobre as consultas do médico. Sabe o número normal da Casa da Caridade, fixo? É lá, tá bom? Você pode ligar lá para marcar. Aí elas vão te passar para a secretária da área de ambulatório e vão te dizer, vão te perguntar qual é a especialidade e se você ainda não souber, vão te mandar para o clínico geral, tá bom? E aí marcam, se você não tiver condições, não tiver dinheiro para passagem, para chegar até lá, não se preocupe, a gente providencia o Uber e de lá da casa você só sai com os exames marcados e o remédio em mãos, tá bom? E o remédio em mãos. Então, se você estiver precisando, por favor, ligue. A psicologia também. A psicologia demora um pouco mais porque tem uma fila, né? É muita gente. Mas os médicos não. Os médicos procurem, tá? Procurem porque os médicos eles estão atendendo. São 9 especialidades. Inclusive, eu estou muito feliz que entrou a especialidade de psiquiatria, que é muito difícil, e entrou. E eu fico muito feliz, porque a gente está, né, num mundo que as coisas são muito caras, né? Muito caras. Então, se você estiver precisando, por favor, nos procure. Por favor, nos procure mesmo. Essa semana, dia 11, tem um live, né? Eu tenho um live com meu amigo, né? Com meu amigo Carlos, do Caminho na Luz. Então, tem um live com ele. Dia 11, a gente tem essa live maravilhosa, né? É isso mesmo. A dona aqui disse, não sei se é a dona Francisca, porque não dá pra ver pelo nome aqui. Chico Xavier, pra mim, está no topo. Ele é incomparável. Chico do Amor Xavier. É verdade. Como eu disse aqui, né? Eu não assistirei outro Chico. Na minha era desta encarnação, certamente eu não assistirei. Haverá um dia que a gente vai ter, né? Muitos Chicos. Quando a gente já tiver muito evoluído, teremos muitos Chicos. Mas eu não vou mais conviver, com certeza, nesta minha encarnação, com um ser, né? Como Chico Xavier. Infelizmente, eu era muito nova quando Chico desencarnou, então não tive a oportunidade de conhecê-lo fisicamente. Você conhece o Divaldo Franco? Nunca estive com o Divaldo, pessoalmente falando, né? Assisto lives, estudo livros, mas nunca estive com o Divaldo Franco, nunca estive. Até imagino que seja muito complicado, né? Não sei. Mas eu nunca estive com o Divaldo, não. Eu já fui na Mansão do Caminho, numa palestra que ele ia dar, mas eu fiquei muito lá atrás, porque eu também cheguei de última hora, né, gente? E aí fiquei muito lá atrás e o vi de muito longe. Não, nunca cheguei muito próximo a Divaldo, tá? Mayra, o que você acha das pessoas que cobram para dar consultas com a mediunidade? Josiane, a mediunidade ela não é profissão, certo? Ela não é profissão.
ela é um trabalho espiritual, mas não é profissão. Ela não pode ter um intuito financeiro. Tanto é que a gente fica se resolvendo, né? A gente se resolve primeiro, de forma financeira, profissional, para que a gente não precise de forma alguma nem parar o trabalho por conta disso e nem também utilizar disso como profissão. Então veja bem, quando eu vim a público, quando eu me predispus a fazer o trabalho, eu já tinha terminado a faculdade, já era formada em direito, já trabalhava como advogada, né? Trabalhava como advogada, eu me formei em 2012. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho, já estava formada e trabalhando. Trabalhava num órgão público, ainda trabalho no órgão público hoje, né? Então, não pode, não pode, me perdoe, né? Me perdoe, os que não concordam, mas não pode. Não pode cobrar, não pode cobrar por trabalhos mediúnicos. Não pode. Não pode, não é profissão. Trabalho mediúnico é dar de graça receber. E não é, de forma nenhuma, uma bênção, um dom, nada disso. Para mim, Mayra Rocha, aí pode ser que exista outros médios que sejam por missão. Eu, Mayra Rocha, é expiação. Então eu vim aqui, mas é uma expiação muito amorosa, né? É uma expiação muito, 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 muito amorosa, uma expiação que eu dou graças a Deus, porque tem muita cobrança, mas tem muito amor, tem muitas coisas boas, tem muitos sorrisos espalhados, tem muitos abraços dados, né? Tem muito isso, então não pode, não pode, não pode, não pode. E vocês também têm que ser responsáveis, né? Por também saber. Eu quero ir em determinado lugar. Pesquise, saiba como é, para que você não vá e depois, né? Depois tem algum problema. Só mexendo aqui. Tem algum problema, né? Então, não cobre. Não vão em quem cobram. Essa é a minha verdade, entendeu? E não é minha opinião, é minha verdade. É a verdade que eu aprendi desde pequena. A mediunidade, né? A mediunidade não é profissão. Alguém colocou aqui uma coisa que é verdade. Pensa, eu acredito que essa questão de cobrar é algo muito complicado. Vejo pessoas dando certos cursos, cobrando preços elevados. Se o intuito é auxiliar, esse auxílio será restrito apenas a quem pode pagar. É verdade. Quando você está na área mediúnica, quando o trabalho é mediúnico, não se pode cobrar. Há uma diferença dos nossos irmãos que lidam, né, com a psicologia, que lidam com outras áreas que não têm a ver com a espiritualidade. Aí isso é a profissão deles, né? Mas em relação à espiritualidade, à mediunidade, não pode cobrar. Não pode cobrar, não pode ser cobrado de forma nenhuma. De forma nenhuma. Deixa eu ver mais. Você imagina que você iria restringir, né? Você iria restringir as pessoas que teriam acesso, né? Acesso à mensagem mediúnica. Isso é impossível. Ou então, quando você paga, é como se o médium tivesse o livre, a todo momento, ele pudesse chamar quem ele quisesse. Não, isso não. Existe sim evocações, mas elas são feitas em oportunidades de exceção, né? Assim, e com objetivos muito claros. Mas cobrado, não. Cobrado não, tá bom? Olha, ela disse, Chayane, sim, tem pessoas que cobram, porém fala que é doação. Pronto, o que é que acontece com a doação? Muitas vezes eu já fui até criticada aqui por conta das fotos que estão lá, não é? As fotos estão lá no Instagram. Então já fui muito criticada porque diz assim, mas aí, né? Aí fica botando as fotos das pessoas. Tudo bem que por trás tem o pedido das pessoas, só vai para aquelas que pedem para ser colocadas, para serem lembradas, inclusive, e também a autorização.
Mas olha como é necessário. Por quê? As pessoas usam aquele que o que uma mão der, a outra não veja, mas elas fazem uma interpretação, né? Uma interpretação totalmente errônea. Aquilo ali é quando se trata quando se trata de uma doação sua. Eu, Mayra Rocha, irei doar, então eu não preciso que seja comprovada a minha doação, né? Eu, Mayra Rocha, não preciso que seja comprovada a minha doação. Agora, quando é uma casa de caridade, quando é uma instituição, né, que está pedindo doação, a instituição tem o dever de demonstrar, né? Tem o dever de demonstrar. Tô entrando aqui em casa, gente, porque tá descarregando, tá? A instituição tem o dever de demonstrar para onde estão indo as doações dos doadores. Por quê? Porque doação é uma coisa muito séria. Além de ser séria, os tempos hoje, né? Os tempos hoje estão muito difíceis para que a gente pegue dinheiro alheio sem responsabilidade, né? Pegue dinheiro alheio sem responsabilidade do que fazer. Então, quando você for doar, queira saber para onde vai a sua doação, né? Queira saber para onde vai a sua doação. Seja uma cesta básica, seja um quilo de arroz, queira saber para onde vai a sua doação. O centro, as casas de caridade, tudo isso, né? Precisam demonstrar para onde estão, certo? Porque é a credibilidade do trabalho, do se pedir doação, tá bom? Mas olha, tem um. Eu até tenho print, tá, gente? Tem um nome, é alguma coisa da paz. Alguma coisa da paz. Que estava mandando mensagem. O DDD é 35. E essa pessoa estava mandando mensagem, né? Para as pessoas. Ela entrava no Instagram, acho que da casa. Vocês botam lá, né? Que estão pedindo, né? Vocês botam lá que estão pedindo mensagens dos seus entes e ele entrava em contato dizendo que viu que você queria uma psicografia e que ele era Mayra Rocha e aquele telefone conseguiria falar comigo. E as pessoas, muitas, não caíam nisso, outras não. Mas muitas caíam e aí lá pelas tantas da conversa ele dizia, olha, mas o centro está passando por um momento delicado e a gente está pedindo uma contribuição de R$ 26, né, para nos ajudar, né, para nos ajudar. E aí, depois de muitas, né, depois de muitas vezes que essa pessoa fez isso, eu peguei meu celular pessoal e mandei uma mensagem para ela. E eu disse assim, para ele no caso, né? Aí eu disse para ele assim, oi, eu gostaria de falar com a minha xará, Mayra Rocha. Aí ele disse que não conheço Mayra Rocha. E lá lá no status do WhatsApp dele tem uma coisa sobre espiritismo. Espírita não sei o que, da caridade. Era uma coisa assim. E aí eu disse, não, mas olha os prints aqui. Mostrei os prints para ele. E aí ele falou, não, meu nome é Igor. Meu nome é Igor. E eu não sou eu. Foi alguém que pegou e como é que se diz? Pegou meu número de celular e tá fazendo isso. Tive uma conversa longa com ele. Eu falei para ele, olha, Igor, se você estiver precisando, eu não sei se seu nome é Igor, provavelmente não é, mas se você estiver precisando de ajuda, a Casa da Caridade lhe ajuda. Eu, Mayra, lhe ajudo, mas não faça mais isso. Não faça mais isso que no desespero, as pessoas pagam esse dinheiro. E tinha uma pessoa precisando desses R$ 26 e ela entrou no Instagram da casa pedindo o dinheiro dela de volta. Pedindo o dinheiro dela de volta, tadinha. Por quê? Não tinha carta e ele sumia. Então, assim, a gente devolveu o dinheiro dessa pessoa, porque não fomos nós que pegamos, mas a gente deu o dinheiro para ela. Por quê, né? Porque ela precisava do dinheiro dela. Isso é tão ruim, isso é tão estranho. O mundo que nós vivemos é muito estranho. Então, assim, acaba que a gente, até os médios que estão trabalhando sério, acabam perdendo um pouco a credibilidade, porque algumas pessoas se baseiam por aí, né? E aí a gente sofre com isso, certo? Então, se cobrar, não vão. Por favor, por gentileza, não vão mesmo, viu?
Porto Alegre, eu nunca fui a Porto Alegre. Eu ganhei uma cuia de chimarrão, não sei se é cuia que chama. Tá até comigo aqui, ele me enviou com o meu nome, viu? Com o meu nome. Deixa eu ver. Bom, deixa eu ver mais algumas coisas. Ah, vocês estavam perguntando quem tava comigo lá fora, né? É que ficam muitos meninos aqui comigo, mas quem tava lá fora mexendo atrás de mim, atrás das minhas costas, era a Tonton. Tonton Pedra, né? Ela tava mexendo assim nas minhas costas. Aí, toda vez que eu pego o celular, ela acha que eu vou fazer live, né? Quando ela tá por aqui. E aí ela sempre me cutuca pra eu dizer que ela tava, por conta da família dela, né? Da mãe, das tias e tudo. Aí ela fica me cutucando, e naquela hora ela tava. A dona Tieta também tava lá sentada, porque a dona Tieta gosta da grama, então a dona Tieta tava comigo lá sentada também. A gente conversa muito, muito mesmo. E era a Tonton que tava me cutucando, tá, gente? Rose, como é a personalidade do Daniel? Ele é bravo, ríspido? Toda vez que vou na casa eu falo: E aí, Daniel, meu brother, como estão as coisas? Tenho medo dele não gostar. Rose, Daniel é muito amoroso mesmo. É um espírito muito amoroso, é um espírito de muita empatia, inclusive, empatia com as nossas questões aqui ainda de encarnados, porque ele diz, eu já passei por isso, né? Se eu não tiver empatia por esses erros, né, ou por essas coisas que acontecem, sabendo que eu também já passei, como é que eu vou lidar com isso? Então, ele é muito amoroso, ele não é bravo. Ele não é bravo, mas ele é muito seguro nas coisas. Então, assim, tá marcado entre eu e ele vai chegar, tem que estar lá no horário, tem que estar direitinho. Tal trabalho, tal trabalho. Eu só não faço um trabalho marcado pelo Daniel se acontecer algo com os meus filhos, porque isso ele também não cobra. Por exemplo, meu filho está doente, tem alguma palestra que eu ia dar, mas ele está doente. Aí sim, nunca aconteceu. Aconteceu de eu desmarcar uma única coisa, que foi por conta de mim mesma. Eu tive uma infecção nos dentes. Tem um nome certo. Foi lá pro ano atrasado, acho que uns 3 anos. Até no dia que meu avô estava desencarnando, eu fui cumprir meu compromisso na psicografia, né? Então, ele é muito firme. Ele é firme. Ele é muito, muito firme, mas muito amoroso, compreensivo. Agora, o andar dele é muito, muito correto, assim. Chama atenção, como todo mentor, chama muito minha atenção. Às vezes, algumas gracinhas que eu faço nas palestras e nas lives, ele não gosta, e aí depois vem o feedback, né? Eu, na última agora, dia 6, sem estar no YouTube, né? Sem estar no YouTube, eu fiz uma gracinha com um rapaz que estava tocando teclado lá na banda, né? No Remédio da Alma. E aí eu fui fazer uma gracinha, fui dar um recado e ele tava tocando, entendeu? E aí eu perguntei, mas por quê, né? Por que que a sua avó, Dona Andressa, falava isso, isso, isso? E o Daniel não gostou. Não gostou. Algumas coisas ele fala assim. "Ah, horário, porque eu sou extremamente enrolada com horário. Por quê? Porque se eu sair de casa, se eu tiver uma palestra, tiver vários espíritos falando, eu vou dar atenção a eles, né? Antes da palestra, até porque a família vai e muitos recados eu dou lá em casa, né? Em casa, na casa da caridade, gente. Eu dou lá na casa. Então, às vezes eu chego atrasada quase sempre. A Tonton assiste e a Tonton brinca, mas estuda também, né? Lá tem escolas para as crianças, então ela tem um momento de estudo. Rosemary perguntou: Você levou um puxão de orelha, Mayra? Em vez em quando. De vez em quando eu levo. Eu não vou dizer todo dia, não, né? Não vou dizer que todo dia eu levo, não, mas é quase sempre. Quase sempre eu levo um ajuste dele. É um ajuste muito amoroso, mas é ajuste. Mas ele é muito brincalhão também. Ele brinca dentro da limitação, né? Mas, por exemplo, quando eu tô com alguma roupa que ele acha feia, e eu olho pra ele, aí ele fala uma parte da Bíblia, né? Eu não sei se é em Isaías, eu vou procurar saber de vocês, mas ele cita um versículo da Bíblia que diz: E nele não havia beleza alguma. Todas as vezes que eu tô com uma roupa que ele não acha bonita, ele fala isso em mim. Nele não havia beleza alguma.
Aí eu troco, né? Tássio pergunta. Mayra, por que alguns médios são mais cobrados que os outros? Tássio, eu não entendi bem a sua pergunta. Assim, por que alguns médios são cobrados, né? Mais do que os outros? Eu vou arriscar, né, te responder que, como é uma expiação, alguns médios têm que expiar mais do que os outros, né? Mas também eu não sei te dizer direitinho como se um médio é mais cobrado que os outros. É porque a gente vive muito a nossa visão. Parece que a vida dos outros é melhor, né? Então parece que o trabalho mediúnico dos outros é mais fácil do que o seu. E não é. Então eu nem sei te dizer em que grau assim seria a cobrança mais do que os outros. Tem vários tipos de médio, né? Tem vários tipos de mediunidade, então talvez seja, vou arriscar aqui também dizer, talvez eu vou arriscar dizer aqui que seja por conta da mediunidade que é, né? Se é incorporação, se é psicografia. Vou arriscar, né? Eu vou arriscar dizer que é isso. Deixa eu tentar fechar a porta do quarto, tá uma barulheira aqui, não sei se tá incomodando vocês, mas é porque meu filho tá doente e tá em casa. Já viu o menino? Menino, parece que tá morrendo. Quando você leva no hospital, o menino melhora. O daqui tá com febre, mas tá ali, ó, jogando com um colega online, entendeu? Misericórdia. Aí fala bem altão. Ele escuta ruinzinho. Como ele foi pra UTI, né, no início, ele ficou com algumas sequelazinhas de audição. É um pouco dessa, foi uma dessas sequelas. Então ele fala bem alto, bem alto. Parece que ele tá gritando, mas ele tá só falando. Tati pergunta, Mayra, boa tarde. Acho que você já falou, mas existe algum momento que você consegue ficar sozinha? Ah, Tati, não, assim, sozinha, sem encarnado nem desencarnado, não. Não tem. Eu gostaria. Eu sei que muita gente quer escutar outra coisa, mas não tem. Não tem, mas os espíritos, eles são muito respeitosos. Então, assim, pelo menos em relação a mim, o que eu tive de experiência a vida inteira é um respeito. Então, nunca tive muito problema em banheiro, nunca tive problema em momentos íntimos, eu nunca tive muito problema nisso. Um ou outro, se, né, não compreende, mas não tive problema. Não tive problema, mas não fico, tá? Graças a Deus também, porque teve vezes que se eu estivesse sozinha, eu não sei. Teve vezes que eu chorei só com eles mesmo, né? Valufu. Mayra, você está sempre vendo espíritos? Sempre. Alguns horários em mais quantidade, alguns dias em menos quantidade. Pós-psicografia, a espiritualidade, ela dá um refrigério de não ver aqueles que estão buscando contato, mas estão somente aqueles, né? Que estão ali para ficar perto, para doar energia, para estar ali, né? Então, mas eu tô sempre. Mas existe dias com menos. Como é que eu vou fazer uma contabilidade? Não sei. Mas existem dias que eu vejo menos, tá bom? Então, ó, deixa eu dizer para vocês, eu não tenho autorização para fazer a psicografia de forma online e nem tampouco mandar a carta por correio ou coisa do tipo. A psicografia é só presencial. O que acontece muitas vezes são os recados online aqui ou os recados na Casa da Caridade, quando você vai e me encontra lá e eu tenho autorização de dar lá também os recados. Mas a junção desse canal aqui, a gente junta o estudo com o fenômeno, né? O estudo com o fenômeno. Então, vai ter tempos que tem mais autorizações, tem tempo que tem menos autorização, né? Tem tempos que tem menos autorização. Vai de acordo com a evolução do nosso estudo, do nosso momento. Quem decidir se é a espiritualidade. Então, entra muita gente porque está buscando uma coisa, depois não é o que está buscando, sai, enfim. E a gente vai ajustando assim. Mas psicografia não online, tá?
Márcia, Mayra, algum espírito já lhe procurou para dizer que sua morte foi provocada por alguém, dizendo quem foi? Márcia, sim, já veio, inclusive a carta foi usada. Se bem que não tem nem muito o que falar isso, porque às vezes parece que é um clichê, mas na verdade é só a forma de explicar para vocês que o mundo está se abrindo mais a isso, né? Não tem importância nenhuma a cada a médio Mayra Rocha, pode ser qualquer médio que a carta tenha sido usada aí no tribunal, enfim. Eu não quero que entendam, sabe? Parece que a gente está sempre atrás de um clichêzão do Chico, mas não é não. Eu falo como um momento que o mundo está se abrindo, né? Para a existência da vida após a vida. Então, teve a carta, né? Da Milano, da Bia Milano, da minha amiga Bá, né? Que ela veio contando como foi. Havia muitas dúvidas, inclusive no julgamento, porque ele tinha técnicas, né? Já que era um médico e sabia como provocar sem grandes ruídos e ela veio, eu me lembro que um dia a família veio e não recebeu a carta. E eu estava tava aqui, né, no outro dia, e eu procurei saber onde elas estavam no hotel, porque eu queria entregar algo que eu tinha escrito. E elas me receberam na porta do hotel e eu entreguei. E ela dizia que ela havia sido envenenada. Ela havia sido envenenada. Ela estava grávida, envenenada assim, para perder o neném. Porque comprovava que ele não queria ser o pai. No dia ele ligou para a família. Ele disse que ele pediu ela em casamento no mesmo dia que ele a matou, né? Então, havia muitas coisas ali sobre o desencarne da Bia. E aí eu me lembro que eu entreguei a carta dizendo que sim, havia uma substância que ele estaria dando para ela para que o aborto acontecesse. E o aborto não aconteceu e gerou aí um conflito, ele, né? Ele com ele mesmo. E ele acabou matando a Bia. E foi uma carta também muito bonita, porque Bia disse, ele hoje está preso, eu estou livre, né? Foi uma carta de muita energia mesmo, mas aí se descobriu depois, aí ao longo do processo, né, que ele dava muitas doses de captopril para ela, né? E captopril é para quem tem pressão alta, ela não tinha, mas ele colocava lá na comida captopril para Bia poder abortar a Ana, né? Realmente, Ana não chegou a nascer, Bia morreu grávida, tá? Desencarnou grávida. E só tô contando essa história para vocês porque a irmã dela, a Bárbara Milano, colocou a carta no YouTube e explicou várias vezes. A família é muito amorosa, muito espiritualizada e usa hoje, né, essa história de Bia para lutar, né, contra o feminicídio, contra as mortes violentas, né, contra as mulheres aí morrendo. Então eles transformaram o luto em luta. Então já teve sim. Isso ela disse, ele está preso e eu estou livre. Bia é muito amorosa. Mas os desencarnados conhecem Inácio Daniel, sim. Conhece Inácio Daniel, de vez em quando, né? Olha, estudo imaterial é a Bá, que eu acabei de falar da carta, tá? É a Bá, irmã da Bia. Perguntaram sobre a carta, Bá, e eu expliquei. Me perguntaram se eu já fiz alguma carta que falava sobre quem era o assassino e como foi. Eu expliquei a carta, mas abatem ela no YouTube, né? Jamara, outros médios conseguem ver o Daniel também? Conseguem. Inclusive pessoas que não são médios ostensivos, porque todo mundo tem mediunidade, mas até pessoas que não têm mediunidade ostensiva já me relataram que viram ele, né? E deram as características dele certinho. A psicografia não é um dom, viu? A psicografia não é um dom. A mediunidade, né? Ela é uma expiação para Mayra Rocha. Aí tem mediunidade por missão. Chico Xavier foi um médium por missão, né? Foi um médium por missão. Mas Mayra é por expiação. A psicografia é muito estudo também, até você conseguir fazê-la da forma que a espiritualidade requer, né? Tem os filtros, tem as delimitações que é feita por a espiritualidade. Alguém perguntou se eu não me acho parecida com o desenho dele. Conexão espiritual, eu me acho sim. Algumas vezes também, quando filma a gente,
E ele tá no fundo, eu me acho muito parecido. Mas deixa eu explicar, aquele desenho não é ele literalmente. Ali ainda existe muita diferença. Aquele desenho foi o mais próximo que desenharam e ele gostou de adotar, né, aquele desenho, porque o Daniel não quer ser conhecido, não quer ser ator principal, não quer falar sobre a história dele, quer que ele passe desapercebido. Aquele quadro ali foi um pedido meu para colocar, porque eu dizia, eu quero que as pessoas tenham uma visão sua, pelo menos, de como você é mais ou menos. Mas ele parece mais, né? É, ele parece mais com um samurai, a versão dele mesmo. Sabe aqueles samurais? Ele parece mais, tá? Eu tô na luta aí pra ver se ele me deixa colocar a foto atualizada dele na casa nova, né? E mudar. Mas ele é muito resistente a isso. Ele disse que ele não tem que ser lembrado, não tem que ser visto, não tem que ser. Ele tem que trabalhar e as pessoas têm que seguir nisso, né? Então, Mayra, por favor, me diz se é possível meu primo se comunicar. Ele suicidou-se antes de ontem. Totalmente impossível, viu? A forma de desencar não é o que determina a comunicação e nem a autorização da comunicação. Existe um tempo determinado, até porque muitas vezes os espíritos estão em confusão, né? Em confusão, mas, mas não é o tipo de desencarne que vai estabelecer a comunicação. Todo mundo tem direito a receber uma comunicação, gente. Todo mundo tem merecimento. Essa história de merecimento para mim não existe. Todo mundo tem merecimento. Agora tudo tem uma hora certa. Tem uma parte muito importante que é o equilíbrio. O equilíbrio do desencarnado e da família. Porque senão a carta não vai servir de nada. Se você tiver em desequilíbrio e receber a carta, em poucos dias essa carta não faz sentido nenhum para você, não fez efeito nenhum. A carta, a comunicação, o recado, seja como for, a incorporação, ela tem que vir para que você, a partir de então, consiga caminhar melhor, consiga caminhar mais confortável a entender o luto. Não é que vai tirar a sua dor. Carta nenhuma, médio nenhuma, nada tirará a sua dor. Essa dor é trabalhada ao longo do tempo para ser transformada em outras coisas. Mas ninguém pode. Então, se você recebe uma carta em desequilíbrio, é possível que nessa oportunidade não tenha efeito nenhum que a espiritualidade quer, né? Conexão Espiritual diz, Mayra, boa tarde. Por que nós médios somos tão atacados espiritualmente? Eu vivo doente e sem ânimo. Conexão Espiritual. A gente lida com muitas energias, né? Muitas energias. Muitas energias de encarnados e muitas energias de desencarnados. Muitas cobranças dos encarnados na nossa vida inteira, e não é só o médium, né? Você que está em casa, né? Você que está em casa, às vezes você é cobrado na sua profissão, por alguém dentro do seu trabalho, às vezes você é cobrado por um grupo de amigos, por um amigo seu. Então as cobranças existem. Quando você é médio, você é cobrado dos dois planos. Você tem uma cobrança e uma insistência nessa cobrança dos dois planos. Então, a gente sempre procura manter a afinidade alta, né? A vibração alta e a afinidade para o bem. Mas não é todo dia que a gente consegue, porque um dia a gente tem ali um dessaborzinho, aí aquilo já muda nosso padrão vibratório, aí os desencarnados conseguem entrar. Outro dia a gente tem outro dissabor, não sabe como lidar, aí os encarnados entram também. Então tudo isso vai gerando, e quando você não sabe trabalhar isso espiritualmente, porque nós não sabemos trabalhar espiritualmente todas essas energias sempre. Então tem dia que o corpo somatiza. Todas as doenças elas vêm de fundo espiritual. O tratamento é que não é. Nem todas o tratamento é fundo espiritual. Agora, as doenças têm um fundo ali em algum sentimento ou alguma passagem espiritual. Tratamento é que não, os tratamentos têm que ser feitos também pela medicina terrena, porque nós temos um corpo material e um espírito, né? Tratamento espiritual é em espírito e tratamento de corpo também tem que ser feito nos médicos terrenos. Camila pergunta: não é prejudicial para nós e para o desencarnado a gente ficar buscando esses contatos e cartas? Camila, veja bem, se você for mãe, imagine que um filho seu foi morar no exterior. Foi estudar, foi trabalhar, sem uma data para voltar. Você sabe que você vai reencontrar ele, mas a data não se tem.
Será que seria prejudicial você querer uma comunicação com ele? Você querer que ele te chame ou que ele te mande mensagem de onde ele estiver? Porque ele vai estar estudando, ele vai estar trabalhando. Então, será que seria prejudicial uma mãe querer um contato, né? Ou prejudicial para ele saber que a mãe se importa com ele, que quer o contato, quer saber como ele está e se ele está bem ou com quem ele está? Porque nós mães sempre nos preocupamos, né? Com quem nossos filhos andam, com quem nossos filhos estão, se eles estão sendo bem tratados, se eles estão bem. Então, basta que você traga, porque a maternidade, ela é ampla, ela é material e espiritual. Outra coisa que você tem que observar também é que onisciente, onipresente e onipotente só Deus. Se a gente conseguisse prejudicar as outras pessoas, um espírito conseguisse prejudicar o outro a esse ponto, a gente estava tirando um poder de Deus e colocando em nós. O que acontece é que muitas vezes nós estamos muito tristes e revoltados. Então, esses sentimentos ruins, sim, trazem tristeza, trazem um sentimento de culpa para eles. Agora, se a sua busca é para sanar uma saudade, é para consolar, é para conseguir andar, é para saber se ele está bem, não tem problema nenhum. Que mãe não quer notícia, né, do filho, que filho não quer notícia do pai e da mãe, né? E que Deus seria esse que permitiria que a gente amasse tantas outras pessoas e as outras pessoas nos amassem tanto, né? Amar a ti e ao próximo como a ti mesmo e de repente cortar todos os nossos laços, né? Então, não, não é prejudicial. Agora, o que tem que ser trabalhado é sentimento de tristeza, revolta, ódio. Isso sim tem que ser. Bem, eita, que passa muito aqui. A psicografia ainda não tem data, tá, gente? Quem estabelece essa data é o Daniel e a espiritualidade. E ainda não tem data, mas a gente vai, quando tiver a data, a gente coloca aí pelo menos um mês e meio, tá? Antes. Porque agora a gente está trabalhando para inaugurar a casa, né? No dia 8 de julho vai ter o evento na casa. Mesmo que meu ente já tenha desencarnado há 30 anos, quando eu desencarnar, vou encontrá-lo? Vai sim, vai encontrá-lo. Pode haver um desencontro, se ele tiver dentro dos planos reencarnatórios dele, o reencarne, né? Aí vocês podem se desencontrar por um tempo, mas eventualmente, certamente, o encontro vai acontecer, tá? Mayra, você já teve contato com algum extraterrestre? Não, nunca tive, tá? Josi pergunta, ela quer conhecer mais sobre o espiritismo para entender mais, né? E ela está perguntando sobre livros. Tem um livro muito bom que, inclusive, o Flamarion está gravando um trabalho de curso para vocês online na Casa da Caridade no YouTube, que é O que é Espiritismo. É muito bom, né? De Kardec, O que é o Espiritismo. Não é o livro dos Espíritos, é um livro bem fininho que dá para você sanar algumas dúvidas, para você já começar a andar dentro da doutrina espírita. Chama O que é o Espiritismo. Brevemente, a casa vai lançar o curso que o Flamarion está gravando e, e eu espero que ele grave também, né? é, a Gênese, para a gente poder estudar, porque é um livro bem complicado também. Ah. Carla diz: Eu também fui evangélica e é tão difícil para entender minha mudança, recebo muitas críticas. Carla, é difícil, viu? Tem que concordar com você que é muito difícil. E eu, assim, eu por um tempo eu achava que as críticas iam ser só por aí, né? Achei que as críticas iam ficar dos nossos irmãos de outra religião que não compreendem. Achei muito que eu ia enfrentar essas barreiras. Mas a gente enfrenta muitas críticas também, mesmo dentro da nossa doutrina, né? Existe o Henrique é um autor que ele diz que os espíritas são mais criticados pelos próprios espíritas. Então, assim, se é difícil a gente conseguir a união entre nós da mesma doutrina, você imagine
Qual é a situação de conseguir essa união com quem tem outra compreensão, né? Mas eu vou te dizer que no trabalho da Casa da Caridade tem sido muito feliz. Todas as vezes que a gente pergunta se tem evangélicos no salão, tem católicos no salão, umbandistas, candomblé, jurema, messiânica, tem tudo isso no salão. Então a gente fica muito feliz, porque o intuito é divulgar a doutrina espírita para que as pessoas conheçam e tenham menos preconceito ou não tenham preconceito nenhum. Muitas vezes é só falta de conhecimento. O preconceito tem raiz na falta de conhecimento. Ele sempre teve raiz na falta, seja qualquer preconceito, é falta de conhecimento. Então, é muito difícil, né? Não é fácil. Mas é aquele negócio, né, que a gente tem que escolher o difícil, porque tem muitos difíceis aí no mundo. É difícil ser católica, é difícil ser evangélica, é difícil ser espírita, umbandista. É muito difícil quando você escolhe uma caminhada para seguir, porque algumas outras pessoas vão criticar a sua caminhada. Agora, você calça a sua chinela e segue, porque ninguém vai calçar a sua chinela por você, ninguém vai conseguir caminhar por você, só faz parte de você caminhar. Então, se antes eu ficava muitas vezes triste, se antes eu ficava muitas vezes pensando, mas eu não estou entendendo o que eu estou fazendo de tão errado, que algumas pessoas se sentem tão afrontadas a ponto, né, de ter tantas críticas e algumas são muito ferrenhas, muito ferrenhas. E eu ficava pensando isso. Hoje eu penso assim, bom, é o processo dessa pessoa, não é o meu processo. Meu processo é seguir, é caminhar, é trabalhar, é ser o que eu sou e como eu consigo ser e me melhorar. O resto, eu sei que no dia que a gente recebe, né, a gente fica meio triste, mas depois, ó, depois passa, depois a gente compreende que é o processo de cada um. Muita gente que não compreendia a minha caminhada, hoje compreende, anda junto, né? Eu sofri muito com a minha família mesmo, a minha família biológica. Minha mãe é evangélica, né? Só minha vozinha que desencarnou, que sempre acreditou, mesmo sendo católica. Mas aí minha mãe, quando não conseguia explicar, se afastava. Enfim, eu tive vários processos com minha mãe. E hoje, na fase adulta, minha mãe compreende, é uma fã, tá sempre por aqui. As coisas mudam, né? Mas mudam com a gente exemplificando amor, exemplificando união. Eu só arrumei um jeito de mostrar como era meu trabalho e de mostrar como era o espiritismo, exemplificando. Porque se você pegar o livro dos espíritos e der para um evangélico, um irmão evangélico, ele vai queimar, ele vai jogar, ele vai entender inclusive como um desaforo. Agora, contra os exemplos, não tem o que se falar. Se você ajudá-lo, se você não quiser saber qual é a religião, se você não quiser saber nada sem julgar para poder ajudá-lo, ele vai começar a perceber. Olha, né? Ela tá fazendo algo que eu ainda não consigo, então não pode ser tão ruim, não pode, né? E vai abrindo. Mas a intenção aqui não é, né? Nenhum de nós não é fazer com que as pessoas entendam. Ninguém vai entender completamente, né? Não vai ser unanimidade. Jesus não foi, né? Jesus não foi. Chico não foi, né? Então, é caminhar. Eu posso dizer que é só caminhar. Vai ter dia que vai se chatear, tem dia que não, mas a gente segue. Levanta a cabeça. Sabe quando você tá correndo, tá correndo uma corrida. De repente tá perto de chegar, mas você já tá cansada. Aí você dá uma empurradinha assim na cabeça pra frente, que ela te leva um pouco mais. Cláudia Ferreira, eu entendi o que você quis dizer. Será que o primeiro desafio que você tem que passar é sobre esse? Maire e o Daniel sempre te fala para ser um trabalho com dificuldade, porque o povo já estava acostumado com o Chico Xavier. Não, agora aí, se for para fazer uma comparação, viu, eu nunca vou conseguir, de jeito nenhum. Disse aqui, né? Chico é único, trabalhos totalmente diferentes. Quem é Mayra na fila do pão? Para chegar perto de um dedo do pé de Chico Xavier, de jeito nenhum. Eu estou aí na mediunidade infantil, na mediunidade engateando, mas eu procuro fazer um trabalho aí que é o que Daniel requer de mim, a espiritualidade, que é mesmo de unificação, que é de amor ao próximo ali, né? Usar a caridade mesmo, de todas as formas. Então, é difícil. Você tem razão, eu entendi o que você quis dizer, né? Sobre os nossos irmãos, né? Nossos irmãos, inclusive nossos irmãos espíritas. Eu não sei, é porque é o ser humano mesmo, né? O ser humano, depois que. É porque assim, quando há uma unanimidade sobre o que as coisas são, por exemplo, eu, Mayra, digo que uma pedrinha é uma espuma.
Aí todo mundo vai contra, porque a pedrinha, na visão de outra pessoa, de várias pessoas atrás, era uma pedrinha mesmo. Mas aí depois da Mayra vem uma outra pessoa que diz que é espuma, uma outra pessoa diz que é espuma, uma outra pessoa diz que é espuma, aí começam a aceitar que pode ser, né? Pode ser uma espuma. Mas isso requer muito tempo, requer evolução, requer mudança. Mas para a próxima geração aí futura, nós vamos ter irmãos, espíritos muito mais em liberdade, muito mais abertos a estudar de um tudo e mais compreensivos. Isso eu tenho certeza. Mas por enquanto o que nós temos aí, se vamos ter que trabalhar com isso mesmo, viu? Vamos ter que trabalhar com o que temos para o momento. Mas hoje em dia, quando eu paro para pensar em tudo, nas dificuldades e em tudo, eu penso, cara, mas eu sou tão feliz porque eu fico vendo a minha pequena evolução. Não estou falando de evolução espiritual só, não, mas evolução em tudo. Da menina que não conseguia falar em público, da menina que tinha vergonha de dizer que via espíritos, da menina que tinha medo, da menina que se achava doida. Olha, se vocês deram uma olhadinha no meu olho, eu tenho um olho caído, né? Eu tenho um olho caído. Desde pequena eu sempre tive esse olho caído. E, e todo mundo colocou esse olho como um estigma, esse desvio como um estigma pela minha mediunidade. E eu sei que é. Alguns problemas de visão eu sei que veio desse trabalho aí que eu precisava passar. Mas hoje em dia eu olho para o meu olho, olho para mim, olho para tudo e penso, que bom que você persistiu, que bom que você está no caminho. Se eu disser para vocês que não tem muitos dissabores, eu estaria mentindo. Tem muitos dissabores. Se eu disser para vocês que eu não já pensei em parar, eu estaria mentindo, né? Eu já pensei em parar. Mas pela obra divina, pela força da espiritualidade, eu tenho continuado. Com a ajuda de vocês, eu tenho continuado. Com todos os meus erros. Tem dia, eu brinco com o Flamarion, né? O Flamarion diz assim, Mário, não tem aquelas moedinhas que quando você tá frequentando os alcoólicos anônimos, eles vão dando uma moedinha por mês, por dia que você fica, né? E aí, em vez em quando a gente erra e zera todo o que você ganhou, aí você fala, ó, um dia de moeda, né? Eu brinco com o Flamarion que é isso. E eu erro muito ainda, eu erro muito. Eu, eu não consigo, de forma nenhuma, trazer uma fantasia para dentro da minha mediunidade também. Não consigo me fazer fora do que eu sou. Eu sempre tive dentro de mim que eu preciso mostrar realmente quem eu sou, e inclusive com meus erros. Porque se vocês quisessem ouvir de espíritos evoluídos a verdade, né? Se nós quiséssemos ouvir de espírito evoluído, a gente não tinha crucificado Jesus. E talvez se viessem espíritos em perfeição como Jesus nos dá essas mensagens, a gente não ia conseguir compreender, nem tampouco tentar, porque a gente ia dizer, eu não consigo, já que ele é um espírito em perfeição e eu não. Então, acho que Deus dá a oportunidade para os errantes, né? Vir aqui, botar a cara, pregar o evangelho. É isso que eu entendo. Então, é crítica em cima de crítica. Tem vezes que eu brinco lá com o grupo da Casa da Caridade, que qualquer dia vai ter eu e os voluntários somente, porque tem horas que o dever espiritual me chama a falar a verdade. E aí, mas fulano não disse isso, mas fulano não citou isso, mas fulano fala diferente. Aí você tem que pegar uma fala do seu mentor, e aí eles vão equiparar todos os mentores, todos os espíritas, todos os médios para dizer que é o que não é, e começa a discussão. Outro dia eu vi alguém fazendo uma crítica sobre uma. Eu fiz uma live há muito tempo, né? É... Oh, deixa eu ver aqui. Esqueça essas críticas, só siga. Isso mesmo, dona Deise. Dona Deise é maravilhosa. Doou várias caixas de chocolate também. Eu lembro da senhora, viu? Só no Instagram, tá, gente? Eu não conheci Dona Deise ainda, não. A família dela se junta para doar também. Não, dona Deise, é verdade. A parte negativa das críticas eu esqueço mesmo, mas é bom que eu use as críticas assim para eu seguir melhor, porque tem crítica que é verdadeira, tem crítica que eu tenho que mudar mesmo. Tem crítica que eu passo ali, né? E ali eu digo, não, realmente, ali tá certo, ali eu preciso é, mudar, né? Eu preciso mudar. Então, teve uma live que eu fiz há um tempão atrás, não foi agora não, viu? É, falando sobre o autismo, vocês lembram? Sobre a visão que eu tenho, porque essa visão foi me ensinada pelo Daniel. Não só sobre o autismo, sobre várias
outras situações que se encaixam ali. Mas, a princípio, sobre autismo. Eu fiz essa live há muitos anos atrás. E numa das críticas disseram assim, porque agora estão mudando a doutrina, né? Estão mudando o que Kardec dizia, estão mudando. E eu fico pensando que essas pessoas, primeiro, não conhecem quando elas falam isso, né? É, Então, eu sempre falo isso desde que eu cresci, né? Eu fui crescendo com esse entendimento. Foi o que eu fui ensinada pelo meu mentor, né? Foi ensinado pelo meu mentor. São missionários. Porque expiação todos nós temos, não necessariamente com isso, mas todos nós vamos expiar. Mas alguns têm missão. Então, quando eu expliquei isso e a pessoa criticou, vi logo que infelizmente ela não deu o direito de entender, né? Que não foi uma mudança minha, não foi. Mas sou bem disposta a mudar se o entendimento estiver errado, viu? Se o entendimento estiver errado. Mas nunca mudei. Agora, é difícil você aceitar que o mundo muda. A espiritualidade se adequa ao mundo para nos salvar, para nos acompanhar. Então, você vê que na época de Kardec, falava-se em loucura. Simplesmente loucura, né? Loucura era única, loucura. Hoje, quando você vem no mundo atual, você estuda, tem mais de 451 traumas psicológicos que são catalogados pelas áreas de saúde. Então, aquela loucura que era só loucura na época de Kardec, hoje tem mais de 451 que podia se encaixar ali, onde ele falava sobre loucura, sobre a exceção de loucura, né? Da inconsciência. Enfim, as coisas mudam. Na época de Kardec não se falava em óvulo fecundado, né? Hoje em dia a gente já sabe que existem óvulos fecundados em lugares esperando, né? Esperando ali. E aí, esses óvulos, o espírito fica ali perto deles? Sim ou não? Na época de Kardec, não, ele não tinha como prever isso, as coisas que iriam acontecer no futuro. Algumas coisas foi falada, outras não. Na época de Kardec, muitas situações que ocorrem hoje em dia não foram citadas, não é? A adoção. E aí, gêmeos? Como são gêmeos? Quando eles desencarnam e são gêmeos, eles no outro plano, eles adotam o mesmo perispírito, o mesmo formato, ou eles trocam? Como é que faz essa troca? Enfim, por muito tempo eu fiquei com muito medo de falar algumas coisas que não é que iam de encontro, mas que mudaram, né? Que se modificaram e a espiritualidade veio ali trabalhando por outras pessoas, né? Por outras pessoas, como Chico Xavier, que veio dar uma completude nas obras básicas também, não foi? Então, hoje em dia, todo mundo tem medo de falar alguma coisa diferente, porque aí já vem as pessoas ali que não compreendem, né? Que podiam pegar uma fala de um médium qualquer, né, e dizer, vamos ver se tem um fundo, vamos ver se tem um fundo disso mesmo, se é um fundo de realidade, enfim, podiam usar de outra forma para que a gente fosse também evoluindo, né, enquanto assuntos, porque tem você querer explicar muitas coisas que acontecem hoje em uma obra escrita em 1857 é um complicador. Aí vem as críticas, ou então querer explicar a obra no dia atual. Por isso que Kardec ficou muitas vezes erroneamente no entendimento de outras pessoas como racista, mas as pessoas não compreenderam a época em que Kardec vivia, né? Por quê? Porque a gente tem grande mania de tentar encaixar tudo lá e encaixar lá aqui. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí eu não vejo, né? Eu não vejo outra direção a não ser seguir com a minha, em vez em quando falo uma coisa que foi o que eu estudei com a espiritualidade, e pronto. Uma coisa que eu fiz foi parar de ver os comentários nos vídeos. Eu fiz porque estava me fazendo mal. Cada vez mais eu li os comentários e parecia que eu tentei dizer uma coisa e milhões de pessoas sem sequer dizer assim, eu vou estudar para ver se tem um fundo. Não, né? Vou criticar, vou só criticar. Então, tem muitas coisas que a gente tem que falar e que não tinha naquela época. É isso, tem que falar. Tem que falar também sobre vários pontos. Kardec falava se um ponto da doutrina espírita, né, fosse contra um da ciência, você deixasse o ponto da doutrina espírita de lado, né, e seguisse com a ciência. Aí você traz para os dias de hoje e não é bem assim, não tem que ser bem assim. Eu fico muito pensando e vou aqui partilhar com vocês, e sei que também isso aqui pode gerar uma confusão danada, mas eu vou partilhar para vocês.
Vocês imaginam então, se for determinado, eu só estou jogando essa questão para vocês. Quando Kardec falou isso, a gente interpreta de forma tão errada às vezes, que a gente coloca o espiritismo numa saia justa. Vamos entender que isso aqui é um estudo entre nós, tá, gente? Aqui não é uma palestra, aqui não é a Mayra sendo dona da razão, aqui é Mayra estudante, pupila de Daniel, conversando com vocês, trazendo para vocês um assunto que vocês podem também pensar, discordar e me dizer coisas muito melhores. Mas imagine que Kardec disse isso quando um ponto do espiritismo, né, for de encontro com a ciência, fique com a ciência e deixe de lado o ponto do espiritismo. E aí a gente interpreta, se você interpreta literalmente, você vai ter grandes problemas. Porque imagine se a ciência comprovadamente, que aí a ciência faz parte do mundo material, é muito complicado você deixar o espiritismo inteiramente na mão da ciência, né? Ou qualquer religião, porque a ciência ela tem uma outra visão sobre tudo isso. É passos muito, muito, muito devagar para essa junção existir e ninguém nem sabe se ela irá existir um dia. Dentro da ciência, há muitas críticas com um outro e outro. Imagine, tem gente que critica dizendo que a psicologia não é uma ciência. Enfim, eu estou tentando explicar para vocês que é complicado você fazer uma interpretação literal. Sim, Kardec disse, se um ponto do espiritismo for de encontro com um ponto, se a ciência comprovar que esse ponto está errado, você fique com o ponto da ciência e deixe esse ponto do espiritismo de lado. Esse foi o que Kardec disse. Basta vocês verem, estudarem que vai ser isso. Agora, na minha cabeça, eu penso, converso com o Daniel, logicamente, estudo. Vocês já imaginaram que se a ciência, porque aí nós estamos falando de ciência material, comprovar que tantos estudos que já estão fazendo aí, a gente vê em vez em quando que a gente enfrenta esse assunto, inclusive dentro da política, né? Inclusive dentro lá das assembleias, se a ciência realmente comprovar que não existe vida até o terceiro mês de gestação. Como é que a gente fica se a gente interpretar de forma tão literal o que foi dito em 1857? Nós, enquanto espíritas, enquanto espíritos, nós vamos dizer que agora é natural o aborto, que está certo, pode, ou nós vamos dizer que não pode, e aí a gente também descarta Kardec, ou nós vamos estudar e achar o equilíbrio da fala, do que foi estudado lá atrás e do que é estudado hoje, sabendo calçar os sapatos de todo mundo, sabendo estudar, vendo toda a situação, não só no todo, de quem praticou, de quem já pensou, de quem não tem condição, vendo um todo, na empatia, junto com o conhecimento, é essa a proposta que eu queria trazer, certo? É essa a proposta. É da gente trazer o espiritismo lá de trás aqui para frente também, é estudar, não é criticar de jeito nenhum. Quem é Mayra Rocha, quem é qualquer um para criticar Allan Kardec? Ninguém. Kardec é fundo, Kardec é início, Kardec parte dali. Ele fez a codificação. Agora era humanamente impossível, né? É humanamente impossível que ele prevesse, que a espiritualidade da época escrevesse tudo o que iria acontecer, inclusive no futuro. E Kardec disse: esta obra está inacabada. Quem segura na obra de forma a criticar qualquer coisa que esteja fora dela somos nós, que ainda somos retrógrados e não queremos estudar e não queremos ter a nossa liberdade também de pensar. A gente não quer realmente ficar usando livre-arbítrio. O espiritismo não tem dogmas absolutos, é um dos nossos planos. Mas Kardec disse: esta obra está inacabada. Mas vai propor um estudo desse. Com certeza, depois vai ter gente pensando: o que a menina veio dizer? Não, eu não disse o certo, o correto ou nada. Eu trouxe para vocês o ponto. O ponto. Veja se o que eu disse. Kardec citou isso. E aí eu quero que você imagine. Estude. Abra o Google, abra o livro e estude. E aí, como é que eu fico? Porque existe o conhecimento material da ciência, existe o conhecimento espiritual. E muitas vezes eles não vão achar ponto, né? Eles não vão achar ponto ali de concordar um com o outro. A gente precisa achar o equilíbrio no meio disso, né? Então, a minha proposta, quando eu vim para público, foi isso. Mas é uma dificuldade tão grande das pessoas entenderem
que não quero ser maior do que ninguém, não quero ser menor do que ninguém, não quero estudar o espiritismo, quero trazer o espiritismo para mais próximo das pessoas, quero fazer com que as pessoas se interessem pelo espiritismo, quero fazer com que as pessoas não vejam só o fenômeno, mas também não vejam só os doutores da lei, o espiritismo com espírito. Era essa a proposta, que nem sempre, né, a gente consegue colocar em prática. E eu penso no futuro, em fazer um estudo online com algumas pessoas que queiram. Eu mesmo, a gente estudando junto, sabe? Colocando os livros, colocando os estudos. Kardec falou, fulano antes de Kardec também falou, fulano que é de outra religião falou. Eu tenho vontade de fazer um estudo nesse ponto, certo? Isso não vai me fazer menos espírita. Eu sou espírita. Instruí-vos. É isso que tá. Instruí-vos. Eu quero me instruir. Eu quero que vocês se instruam. Eu não quero que você acredite em tudo que Mayra Rocha diz, em tudo que o padre diz, que o pastor diz, que o cara do centro diz. Eu quero que você possa olhar para mim e dizer, Mayra, eu discordo, porque eu achei tal ponto, tal ponto, tal ponto, tarará, e eu receber isso e dizer, bom, você tem razão. Levarei isso porque eu quero estudar também. Por isso que eu gosto de ler o livro dos Espíritos, mas eu gosto de ler o livro tibetano dos mortos, né? E tudo isso, tudo isso. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Era essa a proposta. Eu tenho conseguido muito devagarzinho. Uma hora a gente consegue, né? De tudo. Beijão no coração de vocês. Eu agora vou buscar o outro bebê na escola, que foi muito injuriado comigo, porque disse que não foi injusto, não foi justo com ele. Porque da outra vez ele adoeceu e eu deixei os dois em casa. Dessa vez, um adoeceu e eu mandei ele, porque ele já está na terceira série, não pode faltar. E aí ele saiu daqui com um sentimento de injustiça muito grande, que eu ainda trabalharei à noite com ele esse sentimento de injustiça. Porque meus filhos, eles trazem coisas filosóficas para que eu veja também, viu?